Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos ler, né, o livro Mecanismos da Mediunidade. Falei para o Eliseu entrar, pedi para o Davi também, não sei se o Davi vai conseguir. Mas, enfim, antes nós vamos, então, ler o Evangelho. Estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 7. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então, vamos lá. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. Então, nós falamos ontem sobre esse simples, né, o humilde. O que é humilde? Humilde significa, vem de humus, aquela plantinha bem pequena, bem simples, a mais simples que tem, porém ela é extremamente fértil. Onde tem humus, tem fertilidade. Então, mas ela é muito simples. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, olha aí. São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Né? Uma pessoa humilde, ela é invencível. Ninguém consegue derrubar uma pessoa humilde. Por quê? Porque ela é pequena, ela é simples, ela já, como diz o Chico, né? Ninguém consegue me derrubar porque eu já estou no chão. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante deles se prostram. Então nós vamos encontrar esse amor, essa veneração a Deus, essa adoração a Deus, entre as pessoas humildes de uma forma bem tranquila. É muito raro você chegar para uma pessoa simples, sem grandes títulos do mundo, e começar a falar em Deus e ela dá sequência ao que você fala. Né? Ela sempre coloca Deus na vida dela. Diferente daqueles doutores do mundo, né? As pessoas de ciência, eles já começam a fazer raciocínios complexos e já começam, então, a supor, né, que Deus tem que dar contas a eles, né? O mesmo se dá hoje, tem 9, com as verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. Não é? Tem uma passagem, inclusive, de Jesus, acho que é Mateus 12, se não me engano, em que os apóstolos, eles chegam e falam assim para Jesus, né? Tinha muitos doutos, né? Tinha muitas pessoas de muita cultura que estavam assim fora da casa de Pedro, se eu não me engano, em algum lugar que Jesus estava, e eles estavam ali próximos, essas pessoas ricas, pessoas que tinham poder, né?
E aí os apóstolos, os discípulos, chegam para Jesus e falam assim, mestre, eles estão pedindo sinais ao Senhor, que o Senhor faça, assim, para que Jesus fizesse fenômenos, né, mediúnicos, sinais, e se o Senhor fizer e eles se convencerem, a nossa causa vai ganhar, né, notoriedade e tal. E então Jesus falou assim, a essa raça é adúltera, basta o sinal do profeta Jonas. E aí, então, ele nos remete ao livro de Jonas. Jonas é aquele que, ao ouvir a voz que o chamava para pregar numa cidade chamada Nínive, ele resolveu fugir da voz, né? E ele, então, sai, procura uma região praieira, entra no navio, enfim, no final, ele é jogado no mar e ele é engolido por um grande peixe, que as pessoas dizem que é uma baleia, mas não é uma baleia. No texto está escrito um grande peixe. E então, aí tem toda essa análise, né, de quem seria Jonas, do que ele estaria fugindo, toda a trajetória dele, que é a nossa própria trajetória. Então, Jesus fala assim, basta isso, basta você ir lá no livro de Jonas, ler o livro de Jonas, e é suficiente para você se convencer do poder de Deus, de tudo praticamente. Então, e Jesus não fez nenhum sinal. Então, há pessoas que querem, às vezes, que o médium, sem entender nada, as pessoas sem entenderem nada da mediunidade, ficam exigindo que o médium tenha um poder que absoluto sobre tudo, que o médium nunca se equivoque, qualquer, às vezes, mensagem, que alguma intuição que o médium com muito custo tem, a pessoa coloca em xeque, vai lá analisar item por item. E isso, às vezes, acontece dentro da casa espírita também, né? Quantos companheiros que colocam em dúvida. Então, não adianta, né? A pessoa, quando não quer, não adianta. Então, não tem motivo para convencer ninguém quando ela não quer ser convencida. Se a pessoa deseja compreender as verdades, elas estão disponíveis, principalmente agora que toda a doutrina espírita está aí, toda codificada, toda explicada, né? A razão está em que estes últimos cuidam, preferentemente, dos que procuram, de boa fé, com humildade, a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Né? Tem gente que acha que Deus vai ficar muito contente. A pessoa às vezes faz promessa assim, olha, se me acontecer isso, eu paro de beber. Se o senhor fizer isso para mim, eu prometo que eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar disso, aquilo, outro. Deus vai falar assim, ué, fica bebendo aí, ué. Fica fumando, o problema é teu pulmão, teu corpo. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz ter-lhes fechado. Como que uma pessoa pode olhar para a natureza e não ver Deus? É porque ela não quer ver. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade... Ô, Márcia, Oi.
Você podia voltar e ler esse parágrafo que você disse aí, essa frase? Tá, vou ler o parágrafo todo. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. E não acaso que eles ferem o orgulho. É porque eles colocam na conta do acaso. Isso me aconteceu, falta de sorte, né? Nossa, que falta de Tá. sorte que eu Sim, tive, né? sim. Nossa, que revés financeiro. Mas acontece que eles começam, chega um momento que eles começam a ter perdas, né? Perdas. Porque, lógico, a pessoa que é orgulhosa, ela vai se desviando da missão dela. E aí chega um momento que ele não consegue mais suportar tanta perda e começa a sofrer. E aí acontece igual com o André Luiz, né? Que ele ficou 8 anos no umbral, Umbral. até que ele se dobrou, né? Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer, né, a pessoa que é incrédula, se me queres convencer, tendes proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então, aquelas pessoas que falam assim, Deus, né, se eu fizer isso, né, fizer chover na minha plantação, eu vou acreditar que o Senhor existe. Não, aí ele diz assim, não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições, Deus que impõe, né? E não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Né? E não os que se julgam. Quem levantou a mão? Eu, Márcia. Pode falar, né? Incomodando. Não, pode até falar, nem precisa levantar a mão. Só. Jesus que impõe para a gente, né? A nossa condição. É isso? Ele diz assim, Deus impõe condições e não aceita as que ele queiram impor. Tá. Deus, Então, Jesus, né? São eles que dizem, né, quais são as condições, não nós. e eu acredito que ele foi bom, misericordioso. Um exemplo, se eu pedisse na minha reencarnação que eu viesse uma perna amputada, que eu viesse cega, ele não permitiria? Porque ele falou, ele falaria comigo assim, você não teria condições. Sim. Ele Seria seria isso. amável, o ponto de dizer, você não tem condições de suportar isso. Exatamente. E tanto que isso acontece, às vezes, no mundo espiritual, nós temos uma outra visão, né? A gente vê diferente. Então, aí a pessoa pede isso aí. Eu quero resolver muitas coisas numa vida só. Aí Deus, através, claro, né, dos seus emissários, fala, não adianta, você não vai dar conta. O que vai acontecer? Então, você vai para lá com essas tarefas aqui, né? Circunscrita. Quando você cumprir tudo esse ritual aqui, se você der conta, a gente vai mandando.
Aí a gente fala assim, nossa, quanto mais eu rezo, né? Mais assombração me aparece. Eu acabo de resolver um problema, vem 3. Mas é porque é assim. Conforme nós vamos nos capacitando, nós vamos ampliando o nosso magnetismo vai se ampliando e a vida vai nos dando mais coisa. Quanto maior o magnetismo, mais você trabalha, mais você faz. E quanto mais você faz, mais aumenta o magnetismo. Então, é assim. E é da lei, né? São as leis de Deus, naturais, imutáveis. E por isso que não adianta, então, às vezes, aquelas promessas que a pessoa faz. Vou fazer uma promessa para Deus que, se Deus me der tal coisa, eu vou subir a escada de joelho, quer dizer. Pode até que aconteça, às vezes é uma pessoa extremamente singela, simples mesmo, ela acredita naquilo, né? Mas não é por isso, ou por aquilo. E igual a Malvina, né, falando, hoje ela nem vê, que a mãe dela fazia promessa para ela cumprir, a Malvina. Ah, minha família, a minha mãe fazia, minha avó fazia. A minha mãe fez uma promessa pro meu tio se curar lá em Vitória de leucemia. Eu falei, mãe, é um caso muito grave, né? Aí minha mãe doente, usando fralda, acamada, com 2 AVC, fez uma promessa que iria em Aparecida do Norte. E eu, mãe, mas ele vai, não aconteceu nada disso, sabe, Márcia? Então, assim, essa cultura de vou fazer promessa para acontecer, isso já vem de uma geração na minha família de milênios, católicos, né? Isso é típico do catolicismo, né? Desde quando a igreja comprava, né, as indulgências, né? Então, isso aí é antigo mesmo, e fica no inconsciente da pessoa, né? E é por isso que o espiritismo, assim, ele não atinge tanto a massa, porque ele é muito racional, e aí não fica tão fácil de resolver as coisas, vamos dizer assim, né? Quanto mais nós vamos estudando a doutrina, mais nós vamos sentindo o peso da responsabilidade. Acredito que seja, assim, é muito real, é muito sério. Então, eles, não, eu não vou para a doutrina espírita porque isso não existe. É porque ele não quer aceitar que é real. E que ele que é o responsável, Isso, né? é isso. Uhum. Que a liberdade ela deve ser exercida sempre com responsabilidade, né? Então, cada direito um dever, e aí a pessoa então vai ficando real, porque nós vamos perdendo aquilo que Jung chama as nossas projeções. Então, a Igreja Católica, o paganismo, que ela herdou, né? Essa coisa das imagens, por exemplo, ela herdou do paganismo, altar também, casamento, só casa vestida de noiva, né? Isso é um ritual pagão que o cristianismo, não, o catolicismo absorveu. Então, que acontece? Quando você ora diante de uma imagem, você se projeta naquela imagem. Então, há uma projeção, é como se você, vamos dizer assim, o peso ficasse menor, você se dividisse. Então, você se projeta no rosário, né? Usa como se fosse bengalas psicológicas. Ajoelha para ter mais condição de fazer mais, vamos dizer assim, né? Ter mais concentração. E, enfim, né? Então, todas essas coisas que são externas, fora de nós, então nós nos projetamos. Nós nos projetamos em tudo, né? Nós nos projetamos nos nossos filhos, nas nossas roupas, tudo tem um pedacinho nosso.
Mas, quando nós vamos adquirindo uma autoconsciência, vai havendo o retorno das projeções, elas que nós ficamos divididos, nós ficamos divididos nas nossas projeções, nós não somos inteiros, né? Então, a doutrina espírita, ela começa a nos convocar a fazer esse retorno das projeções. E, então, não tem mais imagem para você adorar. Não tem mais rosário para você se pendurar. Não tem mais aquelas orações que você vai repetindo, repetindo, repetindo. E aí, o teu esforço para conseguir entrar numa faixa é muito grande, é mais difícil. E aí as pessoas não dão conta, né? E aí, o que acontece, gente? O que está acontecendo com a doutrina espírita? Com a doutrina espírita, não, né? Com os espíritos, com o movimento espírita. O movimento espírita. Com o movimento, com os espíritos. Considerando isso, né, que os pioneiros do espiritismo, eles tinham isso muito claro. Eles eram muito rigorosos com essa questão de imagens, de rituais, de tantas coisas, né? Mas, como o espiritismo cresceu muito horizontalmente, vamos dizer assim, né? Perdeu em verticalidade, as pessoas, elas não adoram imagens, mas elas começam a adorar outras pessoas. Não tem santo, mas idolatra. Fulano, ciclano, sabe? Começa a criar ídolos. De pé de barro que chama, né? Palestrante tal, ele fica ali quase que no nicho, igual o santo. E, então, não deixa de ser uma projeção que você faz na pessoa, porque é um condicionamento, né, que nós trazemos. Então, por exemplo, a questão, né, como Jesus falou para a samaritana, ela pergunta, onde que eu tenho que adorar a Deus? É lá em Jerusalém, no templo? Porque essa era a briga entre samaritano e judeus. Ou é aqui nessas montanhas, duas montanhas, assim, né? Samaria ficava no vale. Aí Jesus fala para ela, dia chegará em que Deus será adorado em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Então, o templo de pedra, né? O templo de pedra passou a ser também, né, para nós espíritos, cada vez foi ficando mais suntuoso o centro espírita. Se nós prestarmos atenção, um lugar que deveria ser uma oficina de trabalho, né, simplicidade, para poder atender o simples, né, acaba que se tornou, às vezes, seguindo, né, essa suntuosidade. Imagina o que é você entrar numa catedral, o que tem de projeções ali, né? É uma coisa, é maravilhoso, sabe? Você entra, você fica, você sente tudo aquilo. Mas isso também, de certa maneira, nos impede de adorarmos a Deus naquilo que é a criação dele, né? Nós começamos a adorar a Deus nas nossas criações. Então, o que nós vemos? Às vezes, no centro espírita, precisa fazer uma reforma. Todo mundo se une, se reúne e vai, arruma dinheiro para reformar o centro espírita. Isso está errado? Não, isso não está errado. Mas, por que não tem o mesmo empenho? Pergunta que fica. Para praticar a caridade. Por que as pessoas não conseguem gastar a mesma energia que gastam, às vezes, para arrecadar fundo, para vender coisa, vender rifa, fazer bazar, né? E para aplicar ali, né, no templo, cada vez vai melhorando isso, aquilo, outro. Então, claro que tem que ter, sem dúvida, né, um ambiente digno, tudo isso. Mas nós temos que pensar que nós adoramos a Deus em qualquer lugar.
e que nós somos espíritas em qualquer lugar. E o centro espírita, enquanto não entender isso, né, que ele precisa se envolver na comunidade, precisa sair da sua redoma, sabe? Não vai cumprir a sua tarefa. Porque fica ali aquele grupo, né? Ali sempre mais do mesmo, sempre rodando em círculos, querendo se salvar. Ninguém se salva sem estar ao lado do filho do Calvário, né? Então, entender isso, que talvez nós estejamos fazendo esses movimentos psicológicos, sabe? Então, vamos ler mais esse item aqui. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? É fora de dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, e nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão, embaça, né? De que vale apresentar a luz a um cego. Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, né, por conta própria, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, porque, gente, não tem coisa para dar maior tormento que o afastamento de Deus, né? A incredulidade. Vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos, lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Muito lindo esse texto. Então, eu vou pedir para a nossa Ivone. Vamos orar, Ivone. Faz oração para nós? Para você melhorar também. Você faz? Estou precisando muito. Faço sim. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, que conhece o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e conhece a nossa necessidade e os nossos grandes defeitos. Senhor Jesus, obrigado pelo dia, atordoado, mas foi uma experiência. Não vivemos um mar de rosas e nem poderia ser, porque não cresceríamos. As experiências nos fazem crescer, evoluir, dialogar e amar. Querido Jesus, abençoe a todos nós, nesse grupo, nesse momento, em oração, reunidos em prol do seu Evangelho, que foi a obra mais impressionante que o mundo já teve. Estamos aqui, Senhor, nessa noite de sábado, na disponibilidade de um aprendizado. Se as melhores vibrações de Jesus, as melhores vibrações de Emmanuel, de Chico Xavier, alcance os nossos lares, nossos familiares, filhos, amigos, companheiros desse momento. Conforta, Senhor Jesus,
a Vilma, viúva do meu tio. Nesse momento mais angustiante, ficou deprimida, mas que ela tenha, Senhor Jesus, fortalecimento da fé e tu, com toda certeza, o amparo dos espíritos protetores. Temos a certeza que tudo será resolvido. Acalma, Senhor, nos dê uma noite de repouso, um grande alívio para os espíritos, para o corpo. Possamos amanhã aproveitar o melhor do dia, se a oportunidade vier. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Que esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Meus queridos amigos, nós vamos continuar, né, nosso livro, né, Mecanismos da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz. Então, deixa eu ver. Tem capítulo que é do Emmanuel também, esse é do André Luiz. Então, nós estamos vendo, né, essa questão da eletricidade, do eletromagnetismo, e o quanto isso tem uma analogia com o nosso organismo mesmo, com a forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual, a própria mediunidade, quanto tem aí dessas correntes magnéticas, quantas correntes mentais elas são similares às correntes elétricas, né? E quanto também os acidentes eletromagnéticos que acontecem na nossa casa, em qualquer lugar, são parecidos com os acidentes eletromagnéticos que acontecem conosco. Mesmo jeito, né? Nós podemos, por exemplo, no contato com uma pessoa, ter um infarto, por exemplo. Uma energia, né? A depender, né, de vários fatores, pode dar um curto-circuito, né? Essa madrugada, né, eu e o Eliseu levei o Eliseu para fazer um exame, o exame tinha que chegar às 10 horas da noite lá, era um medicamento radioativo que vinha de São Paulo pelo avião, o medicamento ia chegar 1h40 da manhã, e aí tinha horas para colocar, gente, chama-se PET, né? PET é um monte de tomografia, o T de tomografia, e o E de emissão, e o P de prósitons, né? Pósitrons. Então, o que é isso? Tomografia por emissão de pósitrons. Que complicação, né? Olha como que tá. Então, a pessoa... Por que o contrário? Hã? Por que se lê o contrário, Pet? Porque é inglês. Porque é em inglês, né? É pósitrons, entendeu? Em inglês é invertido, né? Então, mas em português é tomografia por emissão de pósitrons. Então, esse pósitron, o que é? São elétrons que têm carga positiva, se não me engano. Não sei, não entendo muito bem, mas é coisa de elétron. Ele é uma modificação no elétron pelo ser humano, o próprio homem que faz. Sei que eles injetam no corpo da pessoa porque o Eliseu não pode mais tomar contraste por causa do rim, então faz esse exame, né? Então, ele escaneia a pessoa daqui até a ponta do pé. Sei que foi a noite inteirinha isso, né? 5h30 da manhã que o Eliseu terminou, né? Todo o procedimento. E aí eu pensando aqui comigo,
veja, é todo um equipamento que tem magnetismo, que tem elétrons, que tem carga elétrica, é toda uma coisa que a gente não entende muito bem, mas que os cientistas entendem, né? E que vai nos dar imagens, nos revelar imagens, vai nos dar diagnóstico. Então, o quanto que nós somos esse campo eletromagnético. E o quanto é importante, às vezes, nós sabemos disso justamente para entendermos tantas coisas que nos acontecem. E também nos precavermos de não nos permitir, por exemplo, nos encharcar de correntes mentais, doentes, que as pessoas jogam para nós. Né? Eu sempre digo, a maioria das vezes, eu procuro determinados ambientes que eu chego, que às vezes eu sei que tem uma pessoa ou outra que tem alguma dificuldade, né? Sempre tem, ou talvez eu não conheça o ambiente, eu procuro chegar de corpo fechado, né? Eu falo, então eu me preparo antes, né? Puxo um zíper assim, né? E aí ponho um vidro aqui na frente, e pode vir, né? O pósitron que quiser, o elétron que quiser, não vai pegar, eu estou de corpo fechado. Só que acontece uma coisa, às vezes você recebe um choque magnético de uma pessoa, ou sei lá do que, né, de um ambiente, que você não esperava que aquilo pudesse acontecer, que viesse daquele, né, que viesse dali. Então, às vezes você chega invigilante, né, por isso que Jesus falou, vigiai e orai, né, primeiro vigilante. Você é invigilante, chega às vezes toda alegre em um ambiente, você leva, a pessoa te joga, né, todo aquele lixo mental dela, e como você está aberto, você absorve aquilo. E depois que a gente absorveu, aquilo cai na nossa corrente eletromagnética, e aí, né? Aí, às vezes, a gente demora um longo tempo para se recuperar, porque é uma lei da física, né? Uma lei da química. Não é algo assim irreal, místico. Não é, não. É realmente verdadeiro. Então, por isso o passe, né, magnético, ele ajuda tanto, né? Mas também ele está submetido a essas leis. Ele está submetido a essas leis, né? E por isso a importância daquele que dá o passe, a única coisa que ele tem que saber é amar, né? A única exigência. Só faz curso de passe, tanta coisa. Mas o que realmente vai importar é ali como que ele envolve essas correntes dele, né, do ambiente, se ele consegue envolver isso em ondas positivas, né, em ondas de nobreza, em ondas nobres, em ondas de amor, senão não adianta nada. Ele pode até fazer mal para quem está ali tomando passe, não vai fazer, porque normalmente num ambiente de centro espírita e num ambiente onde a pessoa tenha confiança no ambiente, a espiritualidade, ela, quando a pessoa, aplicador de passe, né, ele não está em condições, ou ele está com o pensamento de baixos teores, ele fica isolado, eles isolam ele. É isolar mesmo, o nome é esse. Igualzinho a gente isola um fio que está descascado ali, soltando faísca para todo lado, né? Então, vamos lá, capacitância. Não sei o que significa isso, depois o Eliseu vai explicar para nós. No circuito elétrico, capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação de energia no campo elétrico,
Energia essa que acompanha a presença da voltagem, revelando semelhança ao efeito da elasticidade em mecânica. Aquilo que tu souber falar, Eliseu, você fala, tá? Você abre o microfone e fala. Os aparatos que guardam energia no campo eletrostático do circuito são chamados capacitores ou condensadores. Então, tem lá, né? O condensador, Hã? ele carrega com, por exemplo, o circuito você precisa, às vezes, injetar um sinal, né? Por exemplo, para excitar um transistor. Então, ele tem um sinal que tem que vir para ele funcionar, para ele ligar dois pontos, né? E aí o capacitor, ele faz isso aí. Ele armazena energia, só que ele armazena e descarrega rápido. E mantém a onda senoidal estabilizada, né? Entendeu? Vou até pegar minha caneta bonita aqui para. Eu estava com a minha caneta feia. Ficar com essa aqui. Usar ela de bengala psicóloga. Todo circuito eletrônico tem que ter capacitor. Seria o condensador que a gente chama, né? Tá, então, peraí, negócio de senoidal, ninguém entendeu nada, também não entendi. Então, capacitor é o quê? É uma coisa que ele vai absorver energia, é isso, Eliseu? Ele carrega com energia para fornecer para o circuito instantaneamente, sabe? Na mesma hora, ele pega e Como já uma manda. caixa d'água. Hã? Ele entra água, para manter um fluxo de água forte na torneira, você tem que ter uma caixa. Ele seria tipo uma caixa d'água cheia de energia. É. Isso que é um água, capacitor. a energia seria a água. Então, Tá. ele se enche da energia, da tensão, né? Uma certa corrente e amperagem. E aí ele descarrega no circuito eletrônico, para manter Entendi. o funcionamento. É igual a caixa d'água e o cano aqui, que está entrando água aqui e saindo por aqui, né? Mas ele vai sempre manter, ele vai manter, então, uma quantidade, né? Então, isso deve acontecer conosco, nós devemos ter em nós esses capacitores, esses condensadores, e agora, o que ocorre, talvez, né? Quando ocorre um excesso de energia, né? Excesso de água, qualquer coisa assim, quando acumula demais, é que dá o problema, né? De certo, né? Um capacitor, por exemplo, acumula energia elétrica durante a carga, restituindo-a ao circuito por ocasião da descarga. Isso. Aí ele vai dizer qual é a similitude disso com o circuito mediúnico. Em identidade de circunstâncias, no circuito mediúnico, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito. Recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Então, nós armazenamos. Por isso que, às vezes, por isso que é necessário, e é tão bom, né, nós termos aqueles momentos em que fazemos as descargas de energia, o povo fala descarrego, né? Mas faz sentido. E os espíritos dizem que nós precisamos ter ritmo para fazer isso. Então, é importante que nós tenhamos esse ritmo, em que, porque vamos dizer assim, essa energia nós mesmos produzimos, né? Nós produzimos o ectoplasma, lá na mitocôndria, né? A gente já sabe disso, aprendemos lá no nosso estudo da mediunidade. Então, a gente respira, não é? E aí, o oxigênio vai lá, né? Pela cadeia respiratória, ocorre lá na célula, lá na mitocôndria, vai ocorrer, não é? A transformação da glicose em energia, então vira energia. E aí nós precisamos ciclar essa energia. Essa energia, ela vai se acumulando, não é? Então, é importante doar, né? Não pode ficar preso, senão começa a transbordar essa caixa d'água. Acho que é meio isso. Então, essa doação, né? Aí, por isso que
que essa coisa da mediunidade, ela não pode se circunscrever, ela é necessária, né, a reunião mediúnica, ela é importante, mas imagina se nós ficássemos a depender da reunião mediúnica, principalmente agora que ninguém deixa, né, tu chega, eu, por exemplo, só consigo a reunião mediúnica aqui, mas lá em Minas Gerais, eu nunca consegui numa reunião mediúnica lá, nunca deixaram, sabe? Não deixam. E aí, como é que faz, né? Essa energia, ela tem que ser ciclada. E se fosse só assim? E antigamente, quando não tinha reunião mediúnica, como é que era? Como que fazia? Como que, por exemplo, os selvagens fazem para que essa energia que tá ali circunscrita, né, nesse capacitor, nesse condensador, como é que faz para transferir ela, para jorrar essa energia, né? Então, eles têm todos aqueles rituais, aquilo que eu estava falando um pouco antes, né, Ivone, das nossas projeções. Sim. Das nossas projeções, na projeção, nós fazemos isso. Quando nós projetamos na imagem, por isso nós temos que ter cuidado, às vezes, para falar para uma pessoa que ela ora, né, com muita fé diante de uma imagem, os espíritos não dizem, olha, isso aí não serve, não vale, porque ela está ciclando a energia dela, está transmitindo para a imagem, né? Tudo aquilo que ela tem é como ela consegue fazer, ela está projetando nas coisas, né? E por isso é tão importante essa vida de relação nossa, para que nós não venhamos a acumular, né? Precisamos fazer essa descarga. E qual a melhor forma de fazer essa descarga, se não na vida de relação, se não na prática do bem, na prática da caridade, e com ritmo. Não pode ser hoje, e amanhã, aí depois já pula uma semana, duas, aí depois que volta para o trabalho, né? Quanto mais a vida nos capacita, mais nós temos que descarregar, né? Nosso magnetismo, ele vai ficando cada vez mais potente. Quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos tendo habilidades, maior a nossa produção. E aí, oi, Eliseu, fala. É o seguinte, o capacitor ele tem uma capacidade, né? Por exemplo, se você carregar ele demais, passar com uma carga, por exemplo, com uma corrente elétrica, corrente não, com uma tensão elétrica, maior do que, por exemplo, por ele é 250 volts, você manda 300 volts, ele estoura. Estoura. Por isso que eu estou falando, às vezes você aperta a mão de uma pessoa, você pode cair fulminado. Entendeu? Tem pessoa que olha para o pé de pimenta, né? Seca a pimenteira. Então, é isso. É o capacitor que estourou. E às vezes, por que isso acontece às vezes? Acontece porque a pessoa também já estava cheia. A gente fala assim, meu copo já estava cheio. Olha como nós usamos as palavras, né? Por intuição. A pessoa já estava carregada. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e fala, nossa, fulano está carregado, né? E aí ele precisa descarregar, né? Tem pessoa que, às vezes, ela aí vem descarregar logo na gente, né? Meu Deus, tem gente que é assim, né? Ela está carregada lá das questões dela, e aí tem que achar alguém para ela morder, né? Então, é assim mesmo que funciona, sabe? É bem assim mesmo. Vamos lá. Em identidade de circunstâncias, no circuito mediúnico capacitante, no circuito mediúnico, capacitância exprime, né, essa propriedade, a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito. Recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Então, qual é o recurso que eu armazenei? O que é que eu armazenei na minha caixa d'água, né? Foi água ou foi lodo, né? Ou foi água contaminada? O que foi que eu armazenei?
O que é que eu vou transmitir, não é? Os elementos suscetíveis de condensar essas possibilidades no campo magnético da conjunção mediúnica expressam-se na capacidade conceptual e interpretativa na região mental do médium, que acumulará os valores recebidos da entidade que o comanda, aqui é no caso das incorporações e dos fenômenos mediúnicos, em que tem um espírito, né? Devolvendo-a com a possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico na ação do intercâmbio. Às vezes, essa entidade aqui é uma pessoa encarnada, com a qual nós estamos nos relacionando. Hoje nós já sabemos muito bem disso. Aí ele mesmo diz, ó, essas analogias, elas são valiosas, compreendendo-se, então, por que motivo, nas tarefas mediúnicas, organizadas para fins nobres, é sempre necessário a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade. O que ele está dizendo aqui, né? Aqui na reunião mediúnica, propriamente dita, a importância desse apoio, porque esse espírito é o nosso guia, o espírito que coordena os trabalhos da instituição, da casa, da nossa própria casa, os espíritos familiares, eles vão saber como que está nosso capacitor, como que está a nossa potência, o quanto nós vamos suportar de carga. E quando nós saímos por aí a esmo, né? A esmo, sem ter noção nenhuma do que seja mediunidade, então, aí o que pode acontecer? Pode haver sobrecarga, né? Pode haver tantas coisas, né? As obsessões... Oi, Eliseu, fala. Por exemplo, no circuito eletrônico, você tem as blindagens de proteção, né? Para cargas parasitas, por exemplo, para não interferir no funcionamento do circuito. A carga parasita, se não tiver essa blindagem, ela vai criar ruído, ela cria um monte de problema, dá informação errada, um monte de coisa. Sabe? Como o pensamento, se você analisar, a mente é como um circuito, é por isso que o computador chama de cérebro eletrônico, porque a mente é igual a um computador, é um circuito eletrônico de energias eletromagnéticas, né? Então, ele tem uma série de proteções. O capacitor é um deles. E os espíritos protetores são outras formas, né, que eles fazem. Por exemplo, estava dando um exemplo, um espírito suicida que vem numa reunião mediúnica, ele só vai se comunicar por um médium que já tenha sido suicida, né? Ou, né? Por quê? Porque o médium que já suicidou, ele aguenta aquela carga do espírito, senão não suporta. Não suporta. Então, mas às vezes não tem. Então, o que acontece? Às vezes é um espírito de regiões muito pesadas, espíritos obsessores, que nem forma humana às vezes tem mais. E aí, como que vai? Ele vai destruir o sistema mediúnico do médium, né? Ele vai explodir tudo. Então, o espírito protetor, ele fica entre o comunicante, né, e o médium, ele fica entre. Então, o que passa é bem menos. Então, aí é possível, né? Ele faz isso, ele isola, né? Faz um campo. E daí a importância, né, do médium estar cada vez mais
em sintonia com os espíritos e tal, para que os espíritos façam esses isolamentos, para que o médium também ele não se entregue demais à comunicação e perca o controle, porque uma das características da comunicação mediúnica é perda de controle, né? Porque se você não perder o controle, não tem a comunicação. Mas tem, logo nos primeiros 10 anos de prática mediúnica, 10, 15 anos, o médium perde muito controle, mas com o tempo ele vai aprendendo a isolar, ele mesmo vai criando essa salvaguarda para ele, e só então, quando ele tem todas essas salvaguardas aí que o Eliseu estava falando, né, é que aquela reunião pode se transformar numa reunião de desobsessão, porque senão os espíritos vão ter que ficar sempre colocando ali alguém, né, um espírito de proteção, porque o médium não vai dar conta. O médium que tem 10, 15 anos de exercício mediúnico é pouco ainda, sabe? Porque não é fácil você criar em si mesmo todas essas salvaguardas, vamos dizer assim, né? E a gente precisa, porque senão ocorre aquilo, né? Explode. Então, e é por essa razão, né, que esses espíritos, por exemplo, o espírito suicida, ele não fica andando pela rua, né? Não existe isso, ele fica confinado no Vale dos Suicidas, eles não vêm para a crosta, porque se ele se encostar numa criança, a criança morre na mesma hora. Ela explode, né? Então, todas essas questões nós temos que saber, né? Tá bom? Então, eu acho que é isso, gente. Foi bom hoje, deu até para a gente entender, mais ou menos, né? Deu para entender. Vou pedir para o Eliseu fazer oração. Pode ser, Eliseu? Já que você Pode. nos ajudou tanto, faz a oração para nós. Queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento e agradecer. Divino Pai, Criador, queremos agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais esse ensinamento, nas explicações que nós ouvimos sobre a sua palavra, o seu Evangelho. Agradecer todas as oportunidades, Senhor, que o Senhor tem nos dado, todas as bênçãos e as misericórdias. Sabemos, Senhor, todos somos devedores da lei, planeta Terra, mas graças a Ti e a sua bondade e misericórdia, temos a oportunidade de reparar o mal que causamos a nós e aos nossos irmãos. Proteja a nossa casa, proteja a casa dos nossos amigos, sede com todos, Senhor. Ampare os que estão desamparados, socorra os aflitos. E muito agradecimento, Senhor. Fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.